Voltando ao local onde estão situados os principais dispositivos acerca da sentença, passamos agora a abordar o artigo 488 do Código de Processo. Regra essa que prevê uma preferência por um julgamento de mérito, se comparado a uma decisão meramente extintiva do processo sem resolução de mérito. Esse artigo 488, ele estabelece a possibilidade de a parte a quem aproveitaria uma decisão extintiva do processo querer insistir e querer inclusive recorrer dessa sentença, se assim achar adequado, dessa sentença que extinguiu o processo, mas não analisou o mérito, a fim de provocar uma análise de mérito que o favoreça. Isso era algo discutível anteriormente ao Código de 2015, porque se a parte ré, por exemplo, já havia sido vitoriosa pelo simples indeferimento da petição inicial, que não fazia coisa julgada material, mas que lhe dava vitória nesse processo especificamente, se discutia se poderia esse réu já vencedor apelar, se ele teria interesse recursal para apelar a fim de conseguir uma sentença que fosse além, que chegasse no exame de mérito, para dar uma decisão que fizesse coisa julgada formal e material, isto é, cujos efeitos se prolongassem no tempo e não se resumissem a essa relação processual específica que foi julgada. Dito de outra forma, tentar obter uma sentença que proibisse a propositura futura de uma nova demanda com os mesmos contornos. E foi isso, então, o pregado pelo Código de Processo Civil atual, dizendo que se houver a possibilidade de um julgamento meramente extintivo do processo e também de um julgamento que analise o mérito e dê a vitória na matéria de fundo aquele sujeito processual que seria beneficiado por uma mera sentença extintiva, deve-se proferir uma sentença de mérito. A preferência é pela análise do mérito, de modo que nesse processo toda a questão já seja definida por inteiro, em caráter, portanto, definitivo. No artigo 491, e a partir de agora nós vamos ver vários dispositivos legais que tratam de sentenças relativas a um tipo de obrigação específica ou a vários tipos de obrigações. No artigo 491 estão tratadas ações relativas à obrigação de pagar quantia. E diz essa norma que, mesmo quando formulado um pedido genérico pela parte autora, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação. Isto é, o juiz deverá, dentro do possível, porque nós depois vamos ver que existem algumas exceções a essa regra, mas sempre que possível o juiz fixará a extensão da obrigação, estabelecendo o índice de correção monetária a ser pago, a taxa de juros, o termo inicial da correção monetária e dos juros, se há capitalização e qual a periodicidade da capitalização dos juros, dentre outros aspectos. É dito pela lei, contudo, que se não for possível determinar desde logo e de modo definitivo o montante devido, nesse caso, assim como do inciso 2, que fala em apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, nessas duas situações, o juiz não terá ainda condições de proferir uma sentença líquida, indicando o quantum devido, e deverá, nesses casos, deixar isso para ser feita numa fase seguinte do processo, que é a fase de liquidação. Claro que a preferência é por uma sentença já líquida, que torna desnecessária toda essa fase de liquidação do processo e já nos permite, via da fase de conhecimento, direto para a fase de execução. Em relação ao artigo 492, aqui nós temos o tratamento complementar da matéria em relação ao artigo 141 que vimos anteriormente. Trata esse artigo 492 dos limites da sentença
e, por outro lado, dos vícios que se caracterizam quando não obedecido pelo magistrado o princípio da congruência, isto é, quando o magistrado não se limita a apreciar aquilo que foi posto pelas partes, ou não aprecia tudo aquilo que foi posto pelas partes. Estamos aqui diante do chamado princípio da adstrição do juiz ou da sentença ao pedido formulado pelas partes. Esse artigo 492 expressa o seguinte: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Primeiro de tudo, nós temos que ver que esse dispositivo legal, ele consagra o chamado princípio da demanda. Princípio da demanda que protege, antes de tudo, a liberdade e a autonomia de vontade das partes, na medida em que são elas que têm o poder de definir o que querem submeter ao judiciário, o que querem levar para o Estado juiz julgar. Mas, por outro lado, essa norma também tem importância a fim de garantir a imparcialidade do julgador. Como nós vimos em aulas anteriores, há toda uma preocupação em que o magistrado não se arvore à condição de parte de formular ou de indicar como pedidos devem ser feitos ou de delimitar o objeto do processo. Essa tarefa não é do magistrado, é das partes. Quando não obedecida essa regra, quando o juiz não se adstringe àquilo que foi postulado pelas partes, ou pelo menos quando não analisa tudo o que as partes a ele submeteram, nós vamos ter os chamados vícios da sentença, que são os seguintes: a sentença citra, ou também chamada de infrapetita, a sentença extrapetita e a sentença ultrapetita. O que é cada uma delas? E destacando que as três são sentenças com vícios, portanto sentenças nulas, que não deveriam ter sido proferidas dessa forma. Mas, começando pela sentença citrapetita, o que nós temos aqui é uma decisão que fica aquém daquilo que foi postulado pelas partes. O juiz analisa menos do que deveria. Ele deixa de apreciar algum pedido ou alguns pedidos. Acontece uma sentença citrapetita, por exemplo, quando a parte autora formula 3 pedidos, um deles é analisado, o outro também, mas o juiz silencia quanto ao terceiro pedido. De maneira que essa matéria aqui, que não tinha sido enfrentada na decisão, se por meio dos recursos próprios não for sanado esse vício, essa decisão conterá uma nulidade. Não podemos admitir que o juiz deixe de apreciar, como já vimos em aulas passadas, algo que é trazido para a jurisdição prestar tutela. Nos casos de sentença infrapetita, nós temos situação de total omissão do magistrado quanto ao ponto, um não enfrentamento realmente. Como veremos depois ao tratar de recursos, é perfeitamente possível tentar corrigir esse erro via embargos declaratórios, recurso no qual o magistrado vai poder sanar a omissão que tinha praticado. Bem, vejam que o problema, o vício dessa sentença, infra ou citrapetita, não está no fato de o magistrado não ter concedido tudo o que o autor pretende. A sentença de parcial procedência ou a sentença de improcedência é algo perfeitamente possível, normal e correto, dependendo do caso concreto. De maneira que não pode o autor alegar que a sentença é citrapetita apenas porque não deferiu um de seus pedidos. O que torna a sentença viciada é o fato de um dos pedidos não ter sido analisado. Se ele for analisado, mas julgado improcedente, não há vício algum. Talvez até essa sentença mereça reforma, esteja errada na apreciação desse pedido, pode ser, via recurso, isso pode ser corrigido. Mas
vício de nulidade por não enfrentamento não existirá num caso como esse. Já a sentença extra petita é aquela que tem uma natureza diversa da que foi objeto de postulação pelas partes. É quando a parte formula um pedido de natureza X e o juiz defere uma medida de natureza Y. Por exemplo, quando alguém formula um pedido de indenização por danos materiais e o juiz defere apenas uma indenização por danos morais, que nem tinha sido objeto de postulação na inicial. Ou seja, o juiz dá algo diferente, de natureza diferente, em relação àquilo que foi pleiteado pelas partes. Ou por uma das partes, claro. No que tange a sentença ultra petita, aqui o problema é quantitativo. Se tem a sentença ultra petita, quando é concedido pela sentença algo em quantidade superior àquilo que a parte tinha pleiteado. Se eu peço que a parte adversa seja condenada ao pagamento de uma indenização no valor de R$10.000 e a sentença condena o réu ao pagamento de uma indenização dessa mesma natureza, porém no valor de R$15.000, essa sentença será ultra petita. Ela terá ido além na quantidade. Vejam que não há problema aqui quanto à matéria, quanto à natureza da sentença ser outra. Não, é a mesma natureza, a indenização é do mesmo tipo, apenas a quantidade é que é excessiva. Claro que às vezes esses vícios até se acumulam. Se eu tiver pedido uma indenização de danos materiais no valor de 5.000 e o juiz conceder uma indenização por danos morais no valor de 10.000, nós estaremos diante de um problema causado por uma sentença que é extra petita, porque a natureza do que foi concedido é diversa daquilo que foi pleiteado, e também uma sentença ultra petita, porque a quantidade concedida foi superior. Bem, nós temos algumas exceções à caracterização desses vícios de sentença. Por exemplo, em matéria possessória, a lei é explícita ao dizer que quando a parte promove uma ação, e aqui um parênteses, são basicamente 3 tipos de ação possessória que podem ser propostas. A ação chamada de interdito proibitório, que é uma ação preventiva para impedir a ofensa à posse. Depois, a ação de manutenção de posse, para aquele sujeito que está tendo a sua posse já atingida, mas ainda permanece na posse. E a ação de reintegração de posse, para quem já foi esbulhado, quem já foi retirado da posse da coisa e quer voltar para ela. Então, são 3 alternativas que se abrem para o jurisdicionado pleitear. Mas diz a lei que, por mais que eu tenha proposto uma ação de manutenção de posse, por entender que ainda não perdi a posse, se o magistrado entender caracterizado ali um verdadeiro esbulho e uma já caracterizada perda da posse, ele poderá deferir uma medida de reintegração e não de manutenção, como foi pedido. Tudo isso pela fungibilidade, pela possibilidade de substituição de uma dessas medidas por outra, o que está expressamente autorizado pela lei. Então, nesses casos, o juiz não fica tão adstrito ao que foi postulado pela parte autora. Temos ainda o exemplo das tutelas cautelares, em que também vige a regra da fungibilidade. E também é possível que o magistrado considere mais adequada outra medida cautelar, que não aquela pleiteada pelo autor, e defira, então, medida diferente da que foi objeto do pedido. Temos ainda alguns pedidos que são considerados implícitos, e mesmo que não formulados, a lei os considera como se tivessem sido. É o caso de condenação ao pagamento de honorários e custas. Claro que a parte autora deve formular pedido nesse sentido na petição inicial, mas se eventualmente ela se esquecer ou não fizer esse pedido, não haverá impedimento a que o magistrado condene a parte ré vencida ao pagamento desses ônus da sucumbência, porque há também autorização expressa em lei. Esses pedidos são considerados implícitos
como são a fixação de juros de mora, de índice de correção monetária e outras coisas nessa linha. Continuamos num próximo, então.